Amém? A graça e a paz, tudo bem com você? Estamos aqui para mais este devocional e que o Senhor venha abençoar grandemente o nosso dia, com a sua graça, com a sua bondade. Estamos meditando no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, e vamos estar lendo a partir do versículo 20, uma história familiar. Mateus narra algumas histórias familiares dentro do seu evangelho. A partir do verso 20 diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis? Podei vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, pois, podemos. Então lhe disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-o, disse: Sabeis que os governadores dos povos, os que dominam e os que são maiorais, exercem autoridade sobre eles? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Esse texto realmente é muito revelador, muito glorioso, e tem muitas coisas importantes para ser falada. A bênção poderosa está ali no final, mas antes de chegar lá, vamos só dar uma passada aqui em cima e ver uma coisa. Então, quem chegou ali foi a mãe dos rapazes, né, a esposa do Zebedeu, e ela levou os meninos. Ela sabia que Jesus era o Cristo, porque ela o adorou, e pediu para ele um favor. Ele: qual favor? Pode pedir. E aí ela fala que queria ter certeza que no reino do Senhor Jesus, os dois filhos dela iam estar sentados à direita e à esquerda. Esses dois rapazes eram primos de Jesus. Eles eram parentes. O Senhor fala: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem passar pela morte de martírio. É isso que significa aqui beber o cálice. Que é ser morto por conta do cristianismo. E aí eles falam assim: claro, podemos.
Como o Senhor conhece tudo, e o único apóstolo que ia não morrer martirizado era João, ele então fala: vocês vão passar, vocês vão. Mas agora sentar na direita ou na esquerda é outra história. O pai é que vai preparar isso. Quando essa história foi se aumentando, né, o tom, todo mundo queria saber do que estava falando, os outros 10 discípulos ficaram injuriados. Como assim? Esses caras querem então ser os bambambam? Então agora eles é o primeiro da direita e da esquerda. E nós 10 aqui. Aí deu ali aquela discussão por quem tinha honra, e o Senhor então dá uma lição fabulosa, dizendo que a honra não é uma questão daquilo que você vai escolher para você. A honra não é uma questão daquilo que você vai ter o privilégio com o céu. Não, a honra é algo que você pode tomar posse dela. A honra é algo que você pode se apropriar dela. Porque a salvação é pela graça. Você vai morar no céu pela graça. Mas no tocante à honra? Não, no tocante à honra é algo relacionado com o céu, com o seu serviço que você faz no reino de Deus. Então o Senhor, ele chama todo mundo e fala: gente, vamos lá, senta aí, eu quero explicar um negócio para vocês. Como funciona no mundo? Os governadores dos povos, eles dominam e exercem autoridade porque eles são os grandes. Eles, sendo governadores, eles dominam todo mundo. Correto? Correto. Verso 26. Mas lá a gente é diferente. Não é assim entre vós. É ao contrário. É ao contrário. Aí o Senhor lança palavras poderosas. Quem quiser tornar-se grande entre vós, seja o que vos sirva. Então, quem quiser tornar-se grande, percebe? Não é uma escolha. Não é para um e outro, não. Não é uma posição que tá a cadeira com o nome, e isso tá aberto. E necessariamente todos podem assumir a posição, porque tem como. Então é assim: quem quiser, você quer, eu quero, eu sempre quis. E eu me esforço sempre para estar realmente nessa posição. Quem quiser ser o grande, tem que ser o que serve. E o verso 17: quem quiser ser o primeiro, aí entra lá a questão de ser primeiro, de estar na cadeira, né? Quem quiser ser o primeiro, seja o servo. Verso 28: tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muito. Então o filho do homem está na cadeira do meio exatamente porque ninguém vai servir igual ele serviu. Não tem como. Com a perfeição, sem pecado e com tudo que fez. Todo mundo vai estar depois dele, isso é óbvio. Agora veja que coisa. Antes da gente dar um exemplo de como é esse servir, presta atenção. Dependendo de como você ouve na igreja que você frequenta, você pode ouvir pessoas dizendo que você precisa servir a Deus para ser salvo. E então você não está afim, não gosta, não quer, mas você precisa ser salvo. Então você é um servo. Te mandam fazer e você faz. Faz para ser salvo. Isso é antibíblico, não é de Deus. E esse seu serviço, ele é meio que nulo, porque ele é feito com a motivação errada.
ele é feito em oposição à obra de Cristo. Porque se Cristo já fez para te salvar, agora você está fazendo para ser salvo, então você está falando que a obra de Cristo não serviu, você tem que fazer a sua. Então percebe? Tem gente que está trabalhando e não está sendo abençoado. Outro tipo de pessoa, ele até acredita que a salvação é de graça, mas de uma certa forma ele serve pensando em galgar posições. E olha, isso é tão real que eu já andei um tempo, não foi um grande tempo, com um pastor, que essa era a mentalidade dele. E eu, particularmente, eu não engolia aquele discurso. Interiormente, eu rejeitava. E eu estava certo, mas eu era, claro, obediente, eu estava na equipe, eu tinha que servir ali. Mas aquela conversa me deixava mal. De que eu servia o Senhor para galgar posições. E ele falava, eu sirvo este pastor, mas eu vou me tornar pastor. E quando eu me tornar pastor, eu não vou mais servi-lo, eu vou servir o outro que está acima dele. Eu ficava tão mal. E foi isso que aconteceu quando ele recebeu a unção de pastor. Uma vez deu um discurso para nós e falou, esquece o pastor fulano, não tem mais nada com ele, agora é com esse pastor aqui. E aquele discurso soava mal. Por quê? Não era um servir, como o Senhor está falando aqui. Era um trabalho atrás de uma promoção. Horrível. Também esse não vai ser abençoado. Agora, o que o Senhor está falando? O Senhor está falando de que nós somos salvos e estamos envolvidos no reino de Deus. Quem é que vai fazer a obra deste reino? Quem é que vai fazer a obra de Deus para que ela continue? E você então recebe um encargo, como se fosse ali um peso no ombro, uma lata com coisas, um tronco de madeira, um encargo. Você recebe isso nos seus ombros. E é meio assim, eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer. Aí alguém fala, puxa, você é um pastor e você não pode estar envolvido com essas coisas, com aquelas coisas, com essas palavras, com aquelas palavras, nesses ambientes, naqueles ambientes. E você fala, não, a questão não é que eu não posso, não é não posso, é que pelo que eu quero servir ao meu Senhor, esses lugares aí não são para mim, essas palavras não são para mim, esse estilo não é para mim, porque eu tenho o meu tempo envolvido com aquilo que eu fui comissionado, que eu tenho encargo para fazer. Porque aqui o Senhor está dando a comissão, mas ele não está obrigando. Onde que ele dá a comissão aqui? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser ser o grande, seja o que sirva. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Então isso é uma comissão. Você quer ser grande? Você quer ser primeiro, o filho de Zebedeu? Seja o que sirva, seja o que serve. Por isso acredito que olha, eu não sei, mas de repente, numa dessas cadeiras aí, o apóstolo Paulo vai sentar. Eu creio que ele senta em uma das 12, mas vai saber se ele não senta do lado do Senhor. Porque quem serviu igual ele serviu para escrever o Novo Testamento? Ele era obrigado? Não. Ele foi salvo? Foi. Porém, olha só, a vida inteira de dedicação exclusiva para aquele mover. Então é disso que o Senhor está falando. E é isso que eu estou falando para nós. Não tem falta e nem motivo para servir na igreja. Nós somos uma igreja sem células, onde aumenta muito mais o serviço. Porque se você tem uma igreja de programa, ou você vai para o culto, ou lá no culto você vai fazer algum tipo de coisa.
E daí você tem visitas e etc. Mas quando sua igreja é em células, todos os membros, todos 100% dos membros têm como servir ao Senhor. E quem quer servir? Você quer servir? Eu quero servir. E quero servir porque eu tenho um encargo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ilumine, nos dê sabedoria e um dia poderoso. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus e até amanhã.